E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos, né, ao nosso podcast aqui. Hoje, obviamente, nós vamos ter que repercutir os jogos da terça-feira da Libertadores. E por um lado, temos muitas alegrias do torcedor do Galo, 100% de aproveitamento, já está classificado para a próxima fase, para as oitavas de final da Libertadores. Por outro lado, nós temos o Flamengo, conseguiu perder para a modesta equipe do Palestino. Cara, o bagulho desandou, né? O caldo desandou, enfim. Vamos falar sobre. Não vamos falar muito de Sul-Americana, e já vou até pedir perdão de antemão pro torcedor corintiano, pro torcedor cruzeirense. Duas vitórias importantíssimas, né? Cruzeiro goleando, inclusive. E a gente vai falar também do, do que está acontecendo, né? Da tragédia Rio Grande do Sul. As equipes gaúchas vão ficar aí um período sem jogar, né? A CBF finalmente demorou, né, para se posicionar. A CBF, depois do pedido feito, a gente falou até sobre isso ontem, não deveria nem ter sido pedido, isso deveria ter sido cedido pela CBF. Mas enfim, a gente vai trazer um pouco dessas notícias, repercussões. O presidente do Grêmio também criticou a continuidade do campeonato, o que eu concordo, a gente já comentou sobre isso em podcast anterior. Mas enfim, a gente vai começar hoje fazendo uma reflexão sobre o Flamengo, tá? Cara, assim, eu repetidamente, acho que toda semana eu menciono isso, que eu sou de São Paulo, né? Eu sou de São Paulo e, obviamente, por ser de São Paulo, a gente tem uma proximidade, o contato, as notícias esportivas, as críticas que a gente ouve, o acesso, a facilidade, né? O acesso, né? Você procura na internet, você tem acesso a qualquer equipe. Agora, assim, a facilidade de informação que você recebe por estar em São Paulo, né, ela é gigante. A gente tem os canais Globo, que falam, mostram as repercussões, o que acontece com as equipes paulistas. A gente tem o Jogo Aberto da Bandeirantes, Renata Fã, que também, por ser de São Paulo, acaba focando mais, dando um destaque maior para as equipes paulistas. A gente tem o Donos da Bola, com o Craque Neto aqui em São Paulo, que também eles dão um destaque maior para as equipes paulistas. Mas o Flamengo tem uma torcida gigante em São Paulo, a gente acaba absorvendo muita coisa, mas a gente não vive o Flamengo como vive alguém que está no Rio de Janeiro, como um repórter que é torcedor assumido do Flamengo, né? Então, por mais que a gente colete informações, a gente assista jogos, a gente vá atrás da notícia, a gente nunca vai ter a real noção, né? A gente nunca vai ter a carga de informações que tem, por exemplo, um jornalista, um repórter que está no Rio, ou um jornalista e repórter que está aqui em São Paulo, mas que é torcedor do Flamengo. Porque além de ser repórter, ele é torcedor. Então ele naturalmente vai conversar com colegas, ele vai ter acesso de notícias de bastidores que a gente da mídia comum, que acompanha a mídia comum, a gente não tem acesso. Tá? Então por isso que eu sempre dou destaque aqui e eu sempre valorizo muito. Obviamente que a gente tem que fazer também recortes, a gente tem que fazer a nossa própria avaliação, mas a gente ouve, a gente acompanha, a gente valoriza muito, né, a opinião de repórteres e jornalistas que são torcedores de uma determinada equipe. Então, se a gente vai falar de São Paulo, se a gente vai falar de Palmeiras, se a gente vai falar de Corinthians, aqui de Santos, aqui a gente, até de Bragantino, aqui, como eu disse, em São Paulo, a gente recebe muita notícia, a gente recebe muita informação, mas a informação que você recebe, que você coleta, que você consegue ouvir de um setorista do clube, ela é diferente, porque ele tem informações de bastidores que nem sempre refletem a verdade, mas que dá para a gente medir uma temperatura, né? Então, sempre quando eu ouço o Mauro César Pereira, quando eu ouço o Ricardo Maurício Prado, eu sempre, obviamente que a gente depois faz uma avaliação. Eu ouço dois caras, dois mega jornalistas que têm opiniões distintas, né, sobre o que acontece dentro do Flamengo. E a gente, obviamente, faz a nossa avaliação, a gente analisa o que a gente vê dentro do campo, a gente analisa as coletivas, aí a gente ouve esses profissionais e eu, por exemplo, tiro a minha própria conclusão. Mas eu sempre valorizo muito
né, a opinião desses profissionais. E uma coisa, e assim, mais de uma vez eu já citei aqui, uma coisa que a gente já ouviu do Ricardo Maurício Prado, e isso não é de hoje, tá? É que o Flamengo, e isso foi até uma das dúvidas que eu tinha quando foi anunciado o Tite no Flamengo, é que esse elenco do Flamengo, essa geração do Flamengo, apesar de mega talentosa, ela não se dá bem com o tal do jogo posicional, né? O Mauro César Pereira é de uma outra linha. Ele não concorda com isso, né? Ele acha que isso não tem nada a ver. É uma questão de profissionalismo, de cobrança profissional, que eu também acho que fica devendo. Mas essa coisa do Ricardo Maurício Prado, ficar repetidamente falando sobre isso, aí a gente, poxa, tudo bem, tem coisas internas, quem acompanha mais de perto, a gente até acompanha alguns setores, alguns influencers rubro-negros, a gente ouve, teve problema de vestiário aqui, teve uma confusão ali, tudo bem, o treinador não tem comando, a gente acaba ouvindo uma situação ou outra, mas, cara, assim, para pensar, né? Vamos parar para pensar. Depois do Jorge Jesus, o que aconteceu, né? O que aconteceu? Os trabalhos que não deram certo. Pô, tivemos aí Rogério Ceni, Dorival Júnior, foi bem sucedido, mas vamos pegar os que não deram certo, né? Recentemente. O do trabalho do Tite já não está dando certo. E o Tite, ele é essencialmente um treinador que pratica o futebol posicional, né? O tal do futebol posicional. O tal do posicional é como o nome diz. Em virtude do jogo, do desenho do jogo, as posições vão mudando, o esquema tático vai mudando. Mas o jogador, essencialmente, ele tem uma função, ele tem uma posição dentro de campo. E ele cumpre, né, esse papel posicional dentro de campo. É diferente de você atacar o espaço, né? Você preencher os espaços. Um jogo de aproximação como é do Diniz, que também tem o seu grau de posicionamento, mas ele é muito mais... ele flutua muito mais, né? Ele é mais imprevisível, talvez, né? Ele permite mais... o adversário olha, ele não sabe muito bem o que vai acontecer. Quando o jogo é posicional, quando o time é muito bom, com atletas de altíssimo nível, por mais que você entenda o funcionamento da equipe adversária, você vai sucumbir, né? Você vai sucumbir, porque os caras vão jogar daquele jeito até o final do jogo. E é assim que o Palmeiras surpreende os adversários, muitas vezes, né? O Palmeiras pratica essencialmente futebol posicional, mas o Abel, ao longo dos 90 minutos, ele vai mudando a posição dos jogadores. E os jogadores seguem essa cartilha. Pô, o Abel mudou de função. Eles ficam naquela função até o Abel mudar o esquema tático. Então, assim, para um adversário, pô, o jogo inteiro, cara, a gente tem que combater isso, a gente tem que combater isso, tem que combater isso. Uma hora ele sucumbe, né? Uma hora ele sucumbe. Enfim, eu cito um caso, um case de sucesso, né, do futebol posicional, e eu citei o Fernando Diniz, que foi um case de sucesso de um outro modo de se praticar o futebol. Agora sim, voltando a fugir um pouco do assunto, né? É só para o torcedor, para o ouvinte entender. Tivemos aí, antes do Tite, alguns treinadores do tal do jogo posicional, né? A gente teve Jorge Sampaoli, né? A gente teve Vitor Pereira. Então, tivemos alguns, Paulo Souza, né, o saudoso Paulo Souza, tivemos alguns exemplos, né, do tal do jogo posicional, né, de treinadores que são essencialmente posicionais. E o Ricardo Maurício Prado, à medida que esses treinadores iam passando, ele falou, cara, isso não funciona com essa geração do Flamengo. Isso não funciona com a geração do Flamengo. Tanto que quando o Tite é anunciado, a gente vem no podcast aqui e fala, cara, eu tenho minhas reticências. Em relação... Porque a capacidade profissional do Tite eu não questiono. É inquestionável para mim. O Tite é um mega treinador, né? É inquestionável. As credenciais falam por si só. E não é porque o trabalho está dando errado agora que ele é ultrapassado. Não. Não é isso, tá? Agora, assim, aquilo ficou na minha cabeça de tal ponto que, assim, cara, os jogadores se sentem à vontade, né? Ou não é nenhuma questão de se sentir à vontade. Os jogadores estão adaptados, porque assim, por mais que um treinador seja posicional, é uma mudança de trabalho. Pô, mas deu certo no Carioca, por que não tá dando? Cara, assim, é um outro nível de competição. Por isso que a gente sempre fala assim, o estadual ele é importante? Sim. Ele pauta o planejamento de uma equipe muitas vezes? Sim. Porque por causa de um estadual, um treinador cai. Ou o treinador deixa de ser um treinador meia boca para se tornar
um grande gênio, como foi Luiz Castro ano passado. Então, assim, o estadual ele pauta muita coisa. E ele é importante, ele é relevante. Ali são construídos relações profissionais, né, de uma equipe que pode ganhar confiança, de uma equipe que pode ganhar sinergia, entrosamento, e de um treinador que pode, cara, assim, pô, né? Tô mais confiante para fazer minha parada. E recordes para o torcedor guardar na história, tirar sarro dos rivais. Então, o estadual ele é muito importante. Agora, sim, o estadual é o estadual. Ele não pode servir de parâmetro para o restante da temporada, né? Ele é ali, ele é um recorte, ele é fundamental. E ele pode sim pautar o restante da temporada de uma equipe. Agora, ele não pode servir, né, como parâmetro para o restante da temporada. Então, assim, se o Flamengo foi bem no estadual e venceu de forma, assim, incontestável, absolutamente incontestável, isso não quer dizer que o Flamengo iria bem no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e muito menos na Libertadores. Por que muito menos na Libertadores? Porque outros adversários, é outra pegada, viagens longas, altitude. E fazer essa gestão, e aí você tem que começar. Porque no estadual, normalmente, você não faz essa gestão de elenco. Agora você começa a ter que fazer. E o Tite já falou sobre isso no jogo contra o Bolívar, da gestão do elenco, do grupo, né? Da questão da ciência, temos que seguir a ciência. Então, assim, não estou aqui dizendo que, poxa, o que o Ricardo Maurício Prado falou é a realidade, né? Pô, esse time não vai dar certo com um treinador posicional. Eu me recuso a acreditar nisso, mas existe sim, se a gente pegar o histórico, existe sim, cara, um certo grau de verdade nisso, né? Existe um certo grau de verdade, porque acaba não dando certo. Porque de fato acaba não dando certo. Agora, por que que não dá certo? É porque, assim, cada treinador posicional tem a sua forma de trabalhar, né? Tem a sua forma de trabalhar. O Tite vai trabalhar de um jeito, o São Paulo ele trabalha de outro, o Paulo Souza trabalha de outro, o Vitor Pereira trabalha de outro. Então, nessas mudanças constantes, há tempo para o jogador assimilar. Quando um jogador novo chega ao Palmeiras, ele leva muito tempo para ele deslanchar. Porque é um maquinário, assim, é um funcionamento que a gente entende que é complexo. Existe uma série de situações de jogo e de jogadas que é preciso ser ensaiadas, de comportamentos. A equipe só tem sinergia quando um companheiro tem a certeza de que o outro vai estar lá, de que ele vai cobrir os espaços. Se ele não estiver lá, a coisa desanda. Então, assim, eu fico nessa de, cara, o time é mal treinado, eu não sei, mas o time está assimilando, o time está com vontade de assimilar, são coisas que eu não consigo compreender. Agora, sim, a gente ouve, volto a repetir, jornalistas, influencers dedicados ao Flamengo, e nem todos são dedicados ao Flamengo, ou são apenas torcedores, como citei o Mauro César e o Ricardo Maurício Prado, e a gente coloca, cara, assim, eu pelo menos, eu coloco muito respeito no que eles falam, né? Porque eles acompanham, eles vivem o Flamengo de uma forma que eu nunca vou experienciar. Por mais que, de repente, pô, vou focar em Flamengo. Vou focar em Flamengo. A gente vai só comprar. Eu não vou ter o tique do torcedor, entendeu? Então, assim, o que está acontecendo de fato, eu não sei. Eu fiz toda essa reflexão, porque, assim, cara, existe algo que é crônico, e hoje eu não consigo dizer o que está acontecendo. Pô, os jogadores que não estão mais comprometidos têm um certo grau de comprometimento também. É uma somatória de fatores. O time não reage, o time está cada vez mais apático, tem a parcela de culpa do treinador, mas obviamente dos jogadores. Por mais que o esquema tático não esteja dando certo, os jogadores demonstrarem iniciativa já é uma outra coisa. É a tal da postura. É a tal da postura. E muitas vezes você não sente isso na equipe do Flamengo. Pô, mas teve muitas oportunidades de abrir o placar contra o Palestino. Teve, mas assim, é porque o Flamengo é muito superior tecnicamente à equipe do Palestino. Então, o que se fala hoje, a crítica que faz hoje, o espanto que é causado, é porque existe um abismo técnico que, mesmo o Flamengo jogando mal, ele chegou muitas vezes perto do gol. Mesmo o time apático dentro de campo, chegou muitas vezes perto do gol. Um time sem inspiração, sem vibração, o cara carecendo de um pouco de raça.
não tô dizendo que é isso, mas é uma somatória. Você fica olhando de fora e fala assim, cara, não é possível. Não é possível que os caras estão vestindo este manto. E, cara, assim, por mais, pô, tô jogando mal mesmo, mas, cara, eu vou correr pra bola, vou para dividir. Você vê a raça, né? E é isso que sobra, por isso que a gente coloca a Libertadores num patamar diferente. Porque com todas as equipes, quando vão jogar Libertadores, podem não ser tecnicamente melhor que o Flamengo, que o Galo, que o Palmeiras. Podem não ser. E essas equipes, para mim, estão na crista da onda. Elas estão no auge, elas são melhores que qualquer outra tecnicamente. Agora, assim, como é que as equipes conseguem bater essas. Como é que outras equipes conseguem bater essas equipes? Porque é na raça, cara. É na raça, é na vibração, é no coração. É entregar aquilo que não tem, é dividir todas as bolas, é acreditar até o último lance. Então essas coisas pesam na Libertadores. E quando você encara, você sendo infinitamente superior, mas entra com menos vontade que o adversário, é isso que acontece. Pô, foi um gol ao acaso, foi sem querer, foi meio espírita, o Flamengo faltou um pouquinho de sorte, uma somatória de fatores, gente. A gente também não pode descontextualizar isso. Agora, quando você vê a vontade dentro de campo, aí se justifica o jogo. O placar se justifica. Pô, aqui a gente tá vendo um time que tá fazendo um jogo de final de Libertadores. Isso aqui é final de Libertadores para ele. E uma outra equipe que acha que vai ganhar a qualquer hora. Não dá, né? Não dá. Não tô falando que falta o respeito. Não tô dizendo isso. Mas assim, fica aquela impressão de que é meio soberbo, né? A mim passa essa impressão. A mim passa essa impressão, tá? Enfim, gente, ó, vamos. Caraca, já tô com 15 minutos falando aqui. Vamos agilizar. Passa só pelo placar dos jogos. A gente passa por algumas aspas dos treinadores e a gente vai falar da situação do Rio Grande do Sul também, tá? Porque aqui a gente precisa fazer esse trabalho, né, de acompanhar o que está acontecendo, porque isso repercute diretamente no futebol e mais do que o futebol, na vida das pessoas, né? Eu falo futebol porque é muito importante, como faz parte da nossa cultura, do entretenimento, mas mais do que futebol são as vidas das pessoas que estão envolvidas, tá? O Galo venceu o Rosário Central, 1-0. Gol de quem, né? Gol de Paulinho, obviamente. O Galo 100% de aproveitamento, está classificado para as oitavas de final da Libertadores e muito provavelmente deve fazer a melhor campanha, né? Não sei, tem mais 2 jogos para acontecer, talvez tire um pouco o pé e o Palmeiras morda alguma coisa ali. Vamos ver, né? Vamos acompanhar Palestino, a grande surpresa talvez dessa primeira fase da Libertadores. A grande surpresa. 1-0, um jogo que era para o Flamengo ganhar sem esforço, né? E como eu disse, assim, pelas oportunidades que apareceram, você ficava com a sensação de, cara, era um jogo para ser vencido sem nenhum esforço e os caras conseguiram perder, né? Sul-Americana, Corinthians 2-0 para cima do Nacional do Paraguai, vitória importante fora de casa, assim como o Cruzeiro venceu a Aliança Petroleira 3-0, tá? Vamos embora com algumas aspas aqui, aspas do Milito, tá? Treinador do Atlético Mineiro, tá feliz, o time tá soltinho, quero aproveitar ao máximo e desfrutar muito dos jogadores do clube, que é um clube extraordinário. Aceitei a proposta sonhando com isso. Tá? Olho no Galo, hein? Assim, já deve fazer um mês que eu tô falando isso, né? Olho no Galo, né? Como sempre disse, o futebol é muito dinâmico. Temos coisas boas e não podemos perder a humildade. Esse domínio de ego, a dinâmica do futebol, não queremos. Se é possível melhorando. E aqui eu não entendi as aspas, hein, gente? Foi mal. A verdade é que estou muito contente e muito feliz. Vou ficar devendo aqui na interpretação. Se é possível melhorando aspectos. Enfim, né? Bom, tá num grande momento, né? Tá num grande momento, vem se mostrando um bom treinador. Os jogadores estão assimilando. A gente vê cada vez mais o Galo com a ideia do que o Milito preconiza, né? O Milito vai para o Galo com a ideia de transformar com os dirigentes, né? A ideia dos dirigentes era que o Galo fosse uma equipe ofensiva, né? Uma equipe ofensiva, pressionar o adversário, recuperar a bola rápido, e é isso que a gente tem visto no Atlético Mineiro cada vez mais. É difícil manter a regularidade, porque é um jogo muito intenso, e esse é o trabalho que ele vai ter, de aumentar cada vez mais a regularidade dessa equipe no setor ofensivo. Os 90 minutos é muito difícil.
Peço perdão, tá passando helicóptero aqui, gente, tá fazendo um barulhão, tá? Mas aos poucos, né, com treinamentos, repetições, a gente possa ver um time cada vez mais agressivo e contundente, né? Que já vem se transformando. Então, uma promessa muito grande. A minha maior expectativa hoje é em cima do Atlético Mineiro. Do que pode se tornar. A dúvida fica, e a minha ressalva fica para quando a equipe oscilar. Isso vai acontecer. O calendário ele vai cobrar o seu preço. O calendário vai cobrar o seu preço. E quando isso acontecer, à medida que o clube for passando por essa fase e sendo bem sucedida, é a hora que a gente vai dizer, cara, esse trabalho é um trabalho para título, né? Do Flamengo tá passando por uma oscilação e já tem gente pedindo a cabeça do Tite, já tem gente que quer que o Tite saia. Como é que a gente pode ter a convicção de que é um trabalho que vai render frutos? Né? Um trabalho só rende frutos quando a equipe passa por uma crise e a gente vê que aquela crise ela é passageira, né? Ela é passageira, de que tá todo mundo ok, é uma crise, é normal, faz parte, todo mundo vai passar e a gente também vai passar por isso e vai superar, né? O Corinthians está superando. Nunca houve um momento, e eu até questionei, fiquei naquele pensamento, pô, será que o Antônio vai cair? Nunca houve. Nunca houve um momento assim, de quase queda do treinador português. Por mais que os resultados ruins estavam sendo acumulados, nunca houve um momento. Né? Talvez por causa da crise, da crise política, talvez, mas passaram por isso. Mas passaram por isso. Né? E quando a crise está só dentro de campo, o torcedor vai cobrar imediatamente quem está lá. Né? E o elo fraco, obviamente, sempre é o treinador. Tem uma palavrinha que é muito importante no futebol. E o resultado te permite isso, que é gerador de confiança. O nível em que nós estávamos, em determinado momento caiu, porque também caiu a confiança. Tem o cunho tático para ajustar o individual, o técnico e físico. É sempre um contexto todo. Esse aspecto de confiança te faz fluir com as coisas e nós temos que resgatar. É um conjunto da obra, sim. Eu coloquei algum detalhe quando tem uma pergunta. Eu trago algum detalhe, mas é o conjunto da obra, inclusive a parte tática, tá? Bom, aqui vai ficar as explicações do Tite. Eu faço o convite para você, torcedor, acompanhar, enfim. Se você tiver com muito de cabeça quente, talvez deixe para depois, para digerir um pouquinho mais, né? Jogadores assumem atuação ruim, discurso que vira rotina e não é de hoje. Não é de hoje, não é da gestão Tite. Não tem explicação. Temos que trabalhar. Ainda temos 2 jogos para correr atrás de prejuízo. É isso. Trabalhar para melhorar. Não tem explicação. Disse aqui o Gerson, né? Um dos piores em campo, talvez. Não tem que botar desculpa no gramado. É ruim para os dois. Estamos criando, mas a bola não está entrando. Não está entrando. Humildade, melhorar e melhorar. Aqui, óbvio que o gramado pesa, gente. Óbvio que o gramado pesa e ele não é ruim para os dois. Ele é pior para quem quer ter a bola no pé, para quem é técnico, né? Porque para quem tem qualidade, um passe de bola, ele tem a certeza de que ele vai acertar, mas por causa de um tufo no gramado, a bola desvia. Agora, para quem é perna de pau, para quem é pé de rato, como diria o craque Neto, ele vai tentar qualquer coisa e qualquer coisa que acontecer aleatoriamente vai ser bom para ele, porque o ruim já está lá, né? O ruim ele já sabe que ele é. Assim, eu sou ruim. Eu sou ruim. Então, assim, qualquer coisa de positiva que aconteça depois que a bola bater no tufo é lucro para ele. Então, assim, não é igual para os dois. Não é ruim para os dois. É óbvio que é ruim para os dois, mas é ruim, é pior para quem joga bola, para quem tem qualidade. E aqui eu gostei porque não pôs como uma condicionante do jogo. O gramado estava ruim, de fato. Só a gente ver a imagem aqui já dá para ver que o gramado é ruim. Só que eu gostei porque, cara, assim, é mais do que o gramado, gente. É mais do que o gramado. Eu nem vou falar do gramado, assim, é a postura dentro de campo. Eu acho que o que mais incomoda é a postura. Dá para colocar várias questões, vários pontos. Isso, assim, eu sempre falo aqui, a gente sempre tem que contextualizar. Nunca dá para descontextualizar, porque senão a gente vai fazer um recorte, né? E o recorte nunca é positivo. A gente tem que tentar olhar um contexto geral. A gente nunca vai ver o contexto total, né? A gente nunca vai ter a visão total e ampla das coisas, mas o máximo que a gente puder agregar
assim, vai ser mais interessante, vai ser uma análise mais fidedigna da realidade, né? E que o gramado estava ruim, ele estava ruim, mas não é a condicionante do jogo, né? Mas sim, se o gramado é ruim, ele não é ruim para os dois. Não, ele é ruim para os dois, mas ele é muito pior para quem joga bola, né? Porque é aquilo que eu falei, o cara que é ruim, ele sabe que ele é ruim. Cara, assim, eu sou ruim, eu sou perna de pau mesmo, né? Eu sou ruim mesmo. Pô, toquei a bola, bateu no tufo, virou contra-ataque. Cara, é lucro. Para ele é lucro, né? Agora o Flamengo vai tentar um passe longo, né? Uma dividida, uma tabelinha, a bola bate no tufo e desvia. Os caras perdem a bola. Então, assim, é muito pior para essas equipes, né? Que tentam ter a posse de bola, que tem o controle do jogo muitas vezes. E o gramado não permite isso muitas vezes, né? Enfim, gente, ó, sobre Libertadores Sul-Americana é isso. Mais uma vez eu vou pedir perdão ao torcedor corintiano, ao cruzeirense, tá? Vou trazer apenas a tabela, porque a situação de tabela do Flamengo ela não é interessante. Ela é muito ruim, aliás, né? Diga-se de passagem. Tá aqui o Flamengo. O Flamengo, no momento, é o terceiro colocado do grupo. O Flamengo é o terceiro colocado do grupo. E vai jogar hoje ainda Milionários e Bolívar. O Bolívar é a equipe que está 100% no grupo. O Bolívar pode se classificar hoje e ficaria apenas a vaga contra o Palestino disponível para o Flamengo. Você vê como se colocou numa situação, quando faz o sorteio, você vê, pô, comemoração, grupo fraco, é pro Flamengo brigar pela melhor campanha da fase de grupos. Hoje a gente já começa a olhar, poxa, agora para brigar por uma segunda colocação. É um cenário tenebroso. Um cenário, o Atlético chegou a 12 pontos, não tem nem o que falar, né? Absolutamente derrubando quem aparece na frente, né? E aqui o Cruzeiro dá uma respirada, tá? Mas ainda tem o jogo do Universidade de Quito, a situação pode ainda ficar piorzinha, né? E o Corinthians, vamos pegar o Corinthians aqui, também segundo do grupo, mas o Racing já jogou. O Corinthians está apenas um ponto, uma situação muito interessante, tá? Para essa classificação, que eu acho que é totalmente possível com o time jogando. E o Yuri Alberto fazendo gol é sempre importante, a gente sempre dá um destaque, porque para um jogador como o Yuri Alberto, que a gente já viu altos e baixos, a confiança ela é essencial, tá? Vamos falar agora de Grêmio, Internacional, Juventude, equipes gaúchas do Rio Grande do Sul, e vão deixar o futebol em segundo plano para priorizar a ajuda no Rio Grande do Sul. Acho que é a decisão mais acertada, não tem o mínimo de cabimento. Eu acho que assim, cara, a gente falou sobre isso ontem. E isso foi discutido em alguns programas esportivos. Pô, dessas delegações mandarem os jogadores para outro estado, não para poder jogar, não para poder jogar o jogo, tá? Mas para se manterem em condições físicas, né? Para conseguirem manter o condicionamento físico e tal. Aí eu acho que vai de cada um, né? De cada equipe. Poxa, vamos tentar manter o mínimo de condicionamento, porque 20 dias é um tempo significativo. É um tempo importante para você perder condicionamento físico. Então vamos mandar alguns atletas que quiserem, obviamente, né, para outros estados, para quem eventualmente ceder o CT, e a gente mantém esses atletas em condições aceitáveis, né, de retornar, né? Talvez possa ser interessante para uma equipe, mas essa não é acho que a prioridade jamais tem que ser pensar na continuidade do campeonato, e sim em recuperar, né? Em salvar vidas, né? Não é nem pensar na estrutura, pô, meu CT, pô, tá nessa situação. Obviamente que uma hora isso vai ter que ser pensado, mas no momento é ajudar as pessoas, porque as equipes, o futebol só existe porque tem um torcedor, porque tem um torcedor apaixonado. E se esse torcedor apaixonado não está lá, não faz razão de ser, tá? Não tem razão de ser, não tem razão de ser futebol. Então, belíssima postura, tá? Belíssima iniciativa. Não faz sentido, não faz sentido a gente continuar a existir como agremiação sem os nossos torcedores. Não faz o sentido, gente. Então, assim, tá de parabéns. Como eu falei, eventualmente, não sei o que vai acontecer. Talvez alguém decida, algum dos dirigentes decida fazer isso. Pô, pessoal do Rio, pessoal de São Paulo, tem como dar uma força, ceder o CT e tal? Jogadores, quem quer ir?
Você quer ir? Você tá confortável? Você vai se sentir confortável? Então vai lá, continua treinando, até para manter a cabeça ocupada, né? Tenta manter a cabeça ocupada, tenta pensar em outras coisas. Vai lá, os caras cederam espaço, gentilmente, fica lá treinando, se hospeda no hotel dos caras, né? Eles deram espaço. E é isso, tá? E é isso. Aqui, quem quiser ficar, e a gente vai ficar, né? Os dirigentes, a gente vai tocar a vida e a gente vai fazer o que é preciso para ajudar os nossos torcedores, porque sem eles não tem razão do clube existir. Então, adiamento de partidas para os próximos 20 dias, tá? Grêmio, Inter e Juventude deixam o retorno em segundo plano para engajar na luta a funcionários e sociedade em geral. A gente esquece que eu falo aqui só dos torcedores, mas a gente esquece que também os clubes são empresas, né? Nem todos são SAF, mas funcionam como empresas. E tem centenas, dezenas e alguns até centenas de funcionários para manter aquela estrutura, aquele maquinário funcionando. E esses funcionários são humildes, né? Situações de vulnerabilidade. A diferença, a questão aqui no Rio Grande do Sul não são só pessoas fragilizadas, né? Em termos socioeconômicos, mas afetou todo mundo, né? Não escolhe classe social. A gente viu um vídeo do Renato Gaúcho, por exemplo, sendo resgatado de barco. Tá ali o vídeo com muito bom humor, né? Renato sempre leva. É um cara irreverente, né? Ele sempre leva a situação para um lado positivo, né? Mas você vê, Renato Gaúcho, treinador do Grêmio, né? Tem condição de morar num dos melhores, numa das melhores, cara, estruturas possíveis para alguém de um altíssimo padrão e sendo resgatado de bote. Juventude é o único do trio que consegue manter uma rotina de treinamentos, mas o presidente Fábio Pisamiglo já deixou claro que não é o momento para forçar o retorno e foi solidário com a situação das equipes da capital. Grêmio e Inter estão sem treinar desde a semana passada em razão dos alagamentos em Porto Alegre e região metropolitana, inclusive com Arena, Beira-Rio e centros de treinamentos comprometidos. Funcionários dos dois clubes foram bastante atingidos. Alguns atletas gremistas deixaram o condomínio em Eldorado, enquanto os colorados relataram estar seguros aos dirigentes. Tá aqui, Alberto Guerra, separei aqui, presidente do Grêmio, critica a continuidade do brasileiro. Deveria parar, tá? Vamos pegar aqui algumas aspas do Alberto Guerra. Eu sou da opinião que deveria parar, no mínimo, a próxima rodada. Né? Não está nem pedindo os 20 dias. A próxima rodada, talvez 2. Mas é muito grave a situação. Alguns demonstraram ser favoráveis. Se todos os presidentes estivessem na nossa condição, pensariam a mesma coisa. Mas não estão. Então não conseguem ter a verdadeira dimensão. Alguns foram favoráveis, alguns silenciaram e outros querem acompanhar mais, se mostraram reticentes. Ainda falta muito para melhorar aqui. Tá? Aqui a situação da Arena do Grêmio. Né? A gente tinha visto uma imagem do Beira-Rio, só o meio miolo do campo, né, com o gramado aparecendo. A Arena do Grêmio inteiramente marrom, né, com a água barrenta. CT Luiz Carvalho sofreu os efeitos da enchente e a arena teve o gramado completamente coberto pela água. Ainda não há previsão de normalização, mas o clube precisaria de um tempo ainda até ter condições de voltar a usar esses locais. Não é nem a questão do CT, mas é o gramado. O gramado está quantos dias embaixo da água? O gramado vai para o saco, vai para o espaço, né? Além disso, Guerra contou que muitos funcionários do clube foram prejudicados e tiveram que deixar as casas. Diante de cenas fortes, enquanto pessoas ainda são resgatadas, o mandatário disse que ainda pouco pensa em futebol e, no momento, o que importa é salvar vidas. Futebol é festa, alegria, uma expressão da cultura brasileira. E me sinto agredido vendo comemorar gol em outros estados e a gente sofrendo, corpos boiando, as pessoas morrendo. Muito grave o que estamos vivendo. Não sei onde vamos treinar e jogar.
Duro que hoje isso pouco importa. Estamos em uma fase de sobrevivência e de ajudar o próximo, de buscar água, de dar alimento, tá? Tá aqui CT Luiz de Carvalho, do Grêmio, tá? Eu concordo com o presidente do Grêmio, o Alberto Guerra, tá? Assim, eu já falei, assim, eu entendo que existam uma série de compromissos comerciais, né? Patrocinadores e tudo mais. Eu entendo isso. E você tem que honrar os seus compromissos, né? Quando a CBF firma os acordos, quando as equipes firmam os acordos, eles têm que firmar os seus compromissos, porque eles estão recebendo para isso. Eles estão recebendo para aparecer na televisão, eles estão recebendo para estampar as marcas nas camisas, né? Eles estão recebendo. Existem empresas que pagam o horário comercial no intervalo do jogo, por exemplo. Isso já está pago, né? Tem empresas que estão lá, já pagaram para o intervalo do jogo entre, não sei, vai jogar agora no o Flamengo e o Corinthians, né? Já está pago esse horário comercial, já está pago. A gente entende isso, gente. A gente entende isso. Mas essa não é cara, assim, essa situação, ela é uma situação atípica, tá? Ela é uma situação atípica. Chega até a ser uma piada de mau gosto, muitas vezes, como diz o Alberto Guerra, de, cara, você tá numa situação de extrema calamidade, onde você está procurando, onde tem o número de mortos só aumenta, e onde o número de desaparecidos ele está cada vez maior, e as equipes não encontram esses desaparecidos, chega até a ser uma piada sem graça. Você vê no meio de semana, no final de semana, a galera comemorando gol, né? A galera comemorando gol. E lá, um estado de melancolia pura, de você não ter nem cabeça para a prática esportiva, não porque você não tem as suas estruturas, mas porque os seus queridos, os seus chegados, os seus funcionários não têm o mínimo de condição de prover e de manter essa estrutura funcionando, tá? Então, assim, é como eu falei, é uma questão de humanidade, tá? É uma questão de humanidade. O fato dessas três equipes terem que ter pedido para a CBF, através da Federação Gaúcha, para mim, já foi uma situação degradante. Isso não deveria nem ter sido pedido. Isso deveria ter sido cedido, tá? Então, já que, poxa, teve que pedir, poxa, vamos avaliar uma situação de esse final de semana vai ser uma rodada excepcional e a gente não vai ter rodada? Vamos, vamos, né? Agora sim, é preciso iniciativa e mais do que iniciativa, é preciso ter boa vontade. Só que isso parece que carece muitas vezes, né? Então, fica aqui fica aqui o nosso manifesto, né? Nosso singelo manifesto e a gente só pode torcer pelo melhor, mas infelizmente o que a gente tem de notícias é que vai ter temporal, tá, em regiões já alagadas. Então a água não escoa ali na região de Porto Alegre, não escoa aquela água, o nível da água em alguns pontos até subiu e tem previsão de temporal para praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul. Quando a situação vai normalizar, não tem data, gente. Não tem data para normalizar porque o nível baixou lá mais de 10 centímetros, mas tem previsão de temporal hoje. E vai esfriar também, porque por enquanto está calor. Além de chover, vai esfriar, né? Então a galera que está ilhada, que está molhada, tem a questão agora do frio, né? Tem a questão agora do frio. Então você tinha uma questão de falta de comida, falta de água, e agora você tem a questão do frio, né? Mais uma coisa para se somar. Então a gente fica aqui à distância, o que a gente pode fazer é apenas ajudar da forma como a gente pode e manter a cabeça com energias e pensamentos positivos, né? Para que exista uma boa vontade das autoridades de fazer alguma coisa, porque essa situação, gente, essa situação, ela tá ruim e ela vai ficar pior, infelizmente, né? Ela vai ficar pior porque vai chover hoje, né? Vai chover hoje. Como é que tira aquele monte de água de lá, né? Acho que falta um pouquinho de empatia, né? De alguma das autoridades, dos responsáveis, né? Das pessoas que têm o poder na mão. Falta empatia. A gente não viu nenhuma iniciativa contundente de nenhum clube, de nenhuma federação. Contundente, tá? Eu digo contundente, de olha, aqui,
pegar São Paulo. Vamos pegar São Paulo, né? Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Bragantino e Santos se uniram numa iniciativa. Ninguém vai pagar ingresso, só trazer comida, porque a gente vai enviar isso para os caras. Ou toda a bilheteria desse jogo em específico, da próxima rodada, todas essas 5 equipes da capital vão pegar, elas vão juntar essa grana e elas vão doar. E a gente não viu nenhuma manifestação contundente nesse sentido. Infelizmente, contundente, tá? Eu tenho certeza que muitos atletas, próprias equipes mesmo, estão fazendo ali as suas campanhas, mas a gente não viu uma campanha dessa magnitude, lamentavelmente, tá? Lamentavelmente. Então, que fica, como eu falei, fica uma sensação de que, assim, é cada um por si, a gente está fazendo o nosso, tá? A gente, se acontecer isso com a gente, aí a gente vê o que vai fazer, né? Agora, como está acontecendo com eles, não, aí o problema é deles. O meu tá aqui, tá sequinho, tá bonito, tá calor, tá bem irrigado, né? Enfim, gente, fica aqui, eu acho que é apenas uma reflexão para cada um, tá? Era para ser um podcast curto, a gente se delonga mais uma vez nesse assunto, porque é um assunto sensível e, cara, não dá pra gente, eu pelo menos, eu não consigo me calar ou me sentir confortável vendo uma situação como essa acontecendo e pouquíssimas atitudes contundentes, né, dos dirigentes, das agremiações, das federações, no âmbito do futebol, se manifestarem para auxiliar de alguma forma essas pessoas, não é nem as equipes, né? Essas pessoas que estão sofrendo na região do Rio Grande do Sul, tá? É isso, com isso eu finalizo o podcast de hoje. Você que nos acompanha até aqui, só a tabela para finalizar, né? Jogos da quarta-feira. Vamos lá, vamos ter Botafogo, jogo de vida ou morte, né? São Paulo encara o Cobressal e aqui na Sul-Americana teremos Atlético Paranaense, Fortaleza, Cuiabá entrando em campo. A gente vai acompanhar de tudo um pouco e amanhã nós estaremos de volta para falar sobre o jogo. Mais uma vez, provavelmente a gente vai repercutir a situação do Rio Grande do Sul. E é isso. Você que nos acompanha agora sim, peço para deixar aquela famosa moral, tá? Muito, muito, muito obrigado. Um forte abraço e até amanhã. Tchau.